Cedo meu espaço no grande expediente, senhor presidente Lucas Carinhato, querido, ao nobre colega e vereador também querido Daniel Santos. Sem delongas, vereador Daniel Santos, da tribuna. Meu chapéu, hein? Bom dia, presidente, colegas, telespectadores que nos assistem de casa. Hoje eu venho falar aqui, mais uma vez, sobre a situação da greve dos servidores, que se estende por mais um dia. Ontem, infelizmente, teve mais uma reunião na parte da tarde. Ontem, nessa reunião, foi consenso do sindicato, o entendimento desse valor proposto novamente pela prefeitura. E eu vejo que muitas pessoas criticam quando se fala de 1%, 1,5%, que isso não representa nada. Mas a gente não fala de valores. Mas é importante lembrar também, eu acho que a gente tem que sempre colocar os dois lados, que em janeiro, início do ano, já houve a reposição inflacionária para os servidores de 4,5%. Só para se ter uma ideia, esse aumento de 1% para os servidores representa 16 milhões por ano para o orçamento do município. Só um minutinho, vereador Daniel. Vamos solicitar para os assessores que estão aqui ao lado. Seguindo da tribuna, vereador Daniel Santos. Eu estou pegando a linha do que eu estava falando. Sim. Isso. Quando se fala em 1%, muitas vezes parece pouco, mas esse 1% representa 16 milhões por ano do orçamento do município. E não que os servidores não tenham que ser valorizados. Mas como eu falei ontem aqui, é injusto dizer que o governo ou a equipe do governo não se preocupa ou não quer valorizar o servidor. E eu lembro que lá na campanha, o prefeito ele não quis responsabilizar lá atrás, naquela lista de pedidos do sindicato, justamente para agora não ser taxado como um enganador que lá atrás prometeu e não cumpriu. Eu pedi para o RH algumas informações sobre o que ganha hoje um professor de 20 horas aqui em Caxias do Sul. O G1 inicia exigindo apenas com magistério 2.949. Isso são 4 horas por dia, 20 horas semana. O G3, R$ 3.539. Áreas específicas, educação física e história. Requisito mínimo, licenciatura curta. 99,9% dos professores têm a licenciatura plena. Então, eles protocolam a troca de nível. E no mês seguinte ao protocolo, passam a G4, 3.834. Quem tem pós já muda direto para o G5, 4.129. Isso 20 horas semanais. 40 horas semanais dobra. Então, eu ouvi muitos discursos que é um salário de fome, é um salário miserável. Aí eu me pergunto, será mesmo que é um salário de fome? O mercado de trabalho aí fora não consegue achar mão de obra? Muitos dizem porque o salário é baixo, ou porque muitas vezes as pessoas preferem ficar no assistencialismo. De novo, não é desvalorizar o servidor, mas não é justo falar que o salário é de fome. Outra coisa, existe também o vale alimentação de R$ 854, mesmo com 20 horas semanais. E além disso, o servidor em Caxias do Sul tem direito a 60 dias de férias. Então, pessoal, será que é para tudo isso mesmo? Será que é para não entrar num consenso, visto que já teve um aumento de 4%? Claro, reposição da inflação, mas teve um aumento. E agora mais 1%, depois ofereceram mais 0,5% a partir do ano que vem, que o sindicato tinha entrado num acordo, mas depois, enfim, com os demais não aceitaram. Então, hoje, está entrando, eu tirei para analisar alguns comentários nas redes sociais, já está criando um desgaste, não só para o governo, mas para a imagem do servidor. E ninguém quer isso. Porque o servidor tem que ser valorizado, entender a pauta deles, mas também tem que entender a população hoje, que quantas mães têm que ficar em casa porque não tem com que deixar seus filhos, que não tem como ir para a aula. E, de novo, e ontem, quando eu falei
que o salário médio de Caxias do Sul é muito acima da média estadual e nacional, é uma informação do MEC. A média de Caxias é R$ 9.500, enquanto a do estado é R$ 6.000 e nacional é R$ 5.000, de 40 horas. Então eu vejo até que ponto isso é uma luta pelo salário, e será que isso vai passar de uma luta de salário para uma luta política, de desgaste? Se a senhora quiser uma parte, vereadora, à vontade. É que eu acho que qualquer vereador que vai nessa tribuna precisa falar a verdade. Luta política, meu Deus, a categoria não teve aumento, ou nós vamos dizer que a reposição da inflação, que isso é histórico, é constitucional esse aumento. Faz mais de 10, 12 anos que a categoria não tem aumento. Então, vereador, defenda a sua posição, mas defenda de forma correta, não parte de coisas erradas. Luta política. O senhor mesmo falou que o próprio sindicato tinha aceitado, o que também é mentira, porque o sindicato representa a categoria e não a si mesmo. Quem está querendo esse movimento é a categoria e não é só por questão salarial. Acompanhe a pauta. É por questão de trabalho. As pessoas não têm reposição de gente que se aposenta. Todo mundo está fazendo muito mais do que precisa. Então, vamos ocupar essa tribuna. Depois eu vou pedir a declaração de líder e vou falar também. Mas vamos ocupar essa tribuna com... Se a senhora tivesse prestado atenção no que eu falei que sim, teve a reposição da inflação e que, querendo não, é um aumento de salário, não é um aumento feito pelo município, mas eles tiveram o aumento no salário. Não é reposição? Aqui, quando teve a reposição do salário dos vereadores, não subiu? Qual que era o seu salário antes da reposição? Não subiu? Então, devolve o dinheiro que a senhora está recebendo a mais no seu salário. Reposição não é... Mas é dinheiro a mais no seu salário. Parte, vereador. Então, enfim, mas não é debate, né, presidente? Vou manter aqui. Então, o que eu quero dizer que os servidores têm sim que ser valorizados, mas entender que Caxias do Sul não paga mal os seus servidores. E que o prefeito e a administração não está deixando de trabalhar, inclusive tirando de outras pastas para ajustar e conseguir pagar um salário melhor para os servidores. É isso, obrigado. Pediu, pode seguir, Bueno. Vereador. Não, vereador Daniel Santos, bueno. Eu vejo que nós estamos num momento delicado, né? Inclusive parece que um outro sindicato anunciou greve da educação infantil, né? E a gente vê também que há uma distorção salarial entre as professoras das conveniadas e as professoras do município, mas aí a gente não pode colocar categoria, brigar com categoria, porque aí a coisa não vai sair bem ali no final. A gente está vendo um sindicato brigar com o outro porque... Então, trabalhador não pode brigar com o trabalhador, as pessoas têm que exigir direitos, qualidade no atendimento, lá na ponta também. Agora, uma das coisas que foi uma das maiores conquistas dos trabalhadores, dos servidores públicos, é a 409. Isso. O prefeito já anunciou, inclusive a Silvana falou ontem. Eu acho que só por isso a grande maioria já deveria se mostrar solidário a essa situação. Porque tem muitos que estão se aposentando. Vou dar o exemplo dos médicos com déficit de R$ 5.000 na sua aposentadoria. A grande maioria dos médicos se aposentam, tem uma parcela autônoma que foi colocada na época que teve uma greve dos médicos, na época do prefeito Sartori, e essa parcela autônoma ela não é incorporada no salário. Os que fazem concurso agora, eles recebem o valor integral. Então, o mesmo médico trabalha na mesma UBS e ganha 5 mil a menos. Por isso que a gente tem perdido cada vez mais médicos, e é o que acontece na UPA. O povo fica tudo ali na UPA, porque não tem o médico ali na ponta. Então, a 409 vai equiparar os salários de médicos, de secretários de escola, de guardas municipais, de diversas categorias que até então faziam a mesma função e ganhavam valores diferentes. E que, inclusive, vai ajudar lá no FAPES, lá na ponta, porque essa pessoa vai contribuir mais. Então, só por isso já é um grande ganho para a categoria. Agora, coisas pontuais têm que ser discutidas, mas não são todos os servidores que a gente está vendo ali na frente. Sim. E eu quero só lhe dizer, vereador, que teve vereadoras que anunciaram no carro de som o nome de vereadores na segunda-feira. Que anunciaram, e cada vereador que passava anunciava. Eu estava nessa reunião na segunda-feira. E justamente nós estávamos discutindo alternativas de como equalizar esse problema aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Então, querem subir em cima do palco, dar showzinho, fazer comício.
Mas sejam honestos, sejam honestos, porque se a gente tiver que falar, né, tem gente que está fiscal... Não, vereadora Rose, não é... A senhora está sendo fiscal de mandato, de vereadora. A senhora veio aqui numa sessão da... vereadora. A senhora, por exemplo... Colegas, por favor, colegas. A senhora veio, só para concluir, presidente, a senhora veio na Comissão de Educação querer fiscalizar meu mandato, se eu estou participando ou não estou de reunião de Comissão de Educação. Eu vou começar a fiscalizar a senhora, por exemplo, que estava em Florianópolis, agora vai para Natal em uma semana. Ai, quem mais viaja nessa... Então, o que a senhora está fazendo nessas... Por favor, se é para fiscalizar mandato, vamos fiscalizar então, vereadora. Vamos suspender a sessão. Me poupe. Por favor. Retomamos a sessão, segue o orador para a conclusão da sua fala. O senhor segue em declaração? Não, é que... Para conclusão? Conclusão. 1 minuto para a sua conclusão. Não, depois você tem a declaração. Então, para concluir, essa outra questão da greve que está para se iniciar amanhã, da gestão compartilhada, vai lembrar que o presidente do sindicato sempre é acertado com ele tudo que ele reivindica na Secretaria de Educação, e após, inclusive está em ata, e após ele sair de lá, parece que não foi acordado nada com ele, ele vem com a mesma ameaça de greve. Mas, enfim, pessoal, só queria deixar claro aqui que existe sim a preocupação do município em chegar num valor que seja satisfatório para ambas as partes, né, principalmente para o servidor, mas entender que o servidor de Caxias não é tão desvalorizado assim como está sendo pregado. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel Santos. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos.